Meu Deus, como é maravilhoso o Senhor estar na Tua presença, na Tua graça, olhando para a Tua palavra, para a Tua salvação. Porque sabemos, ó Deus, que a salvação completa está em Cristo Jesus. Conforme Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, nos versos 9 e 10, diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos, a salvação é um tema muito importante da palavra de Deus. É a boa notícia de que Deus nos ama e nos oferece uma relação pessoal com Ele. Nessa pregação vamos explorar a salvação completa em Cristo Jesus, desde a necessidade da salvação até a nova vinda de Jesus, que Ele nos oferece de uma forma gratuita. Sabemos que há uma necessidade da salvação para todo aquele que crê. O pecado é a transgressão da lei de Deus e nos separa de Deus. Todos nós somos pecadores e precisamos da salvação de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabemos que todos os dias precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Todos os dias acordamos e muitas vezes esquecemos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a grandeza de Deus, para ouvir a voz do mundo. E há uma consequência por causa disso, uma consequência do pecado. Romanos 6:23 diz: porque o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado leva à morte espiritual e eterna, e eterniza a separação de Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, oferece uma solução. Deus sempre está com as suas mãos estendidas para nos acolher, com as mãos estendidas sempre para estender sempre as suas mãos para nos ajudar. O plano de Deus para a salvação é que todo homem busque estar na tua presença, na presença de Deus. O plano de salvação para Deus está em que Deus pode salvar a todo homem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele é o propiciador da salvação para a humanidade. Jesus é aquele que era, é e há de ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Jesus, ele fez o melhor que ele pôde com a redenção e morte na cruz. A obra de Cristo foi completada na cruz do Calvário. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2:24, diz: ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Jesus levou nossos pecados na cruz e pagou o preço por nossa salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado da humanidade, nos dando o direito da salvação. Como esta salvação é maravilhosa, porque somente esta salvação está em Cristo Jesus, nosso Salvador. E Ele nos prometeu uma ressurreição. Ele é o modelo da ressurreição. A ressurreição de Cristo é a prova de sua divindade e do poder de Deus. E a garantia de nossa própria ressurreição e vida eterna é uma promessa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 13 e 4,
porque vos entreguei no princípio o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esta é a ressurreição que Cristo deu através da sua divindade e do poder de Deus. Mas a salvação, ela vem pela fé. A fé é coisa que nós geramos dentro de nós mesmos. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é um dom divino que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Não é pelas nossas obras ou nossos méritos, mas pela graça de Deus. Quando nós entendemos que tudo é de graça e pela graça que há em Cristo, dada por Deus, nós alcançaremos a salvação tão desejada para nossas vidas. Mas precisamos confessar, fazer a confissão de fé, batizarmos, entregarmos verdadeiramente e cumprirmos os sacramentos sagrados, os grandes dois mandamentos que as Escrituras nos dão, que os Evangelhos nos ensinam, que é o batismo e a Santa Ceia. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, nos versos 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Logo, a confissão e o batismo são passos importantes na vida de um cristão. São símbolos da nossa fé e compromisso com Cristo. Nosso compromisso é com a palavra, nosso compromisso é com as coisas de Deus. Para nós ditarmos algo maior e grande e termos uma nova vida com Cristo, Paulo, mais uma vez o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, versículos 17 do capítulo 5, Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta é a novidade de vida que Deus tem para os seus escolhidos, para todo aquele que nele crê. A salvação nos traz uma vida nova em Cristo Jesus. A salvação nos transforma pela graça de Deus e somos chamados a viver uma vida santa e agradável a Deus. Como é bom nós servirmos a Deus, como é bom nós termos entendimento da salvação de Deus. Atos capítulo 16, verso 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. São palavras de Josué quando ele estava diante dos seus seguidores, dos seus comandados, diante das tribos de Israel. Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio e aquele que crê será salvo. Então a salvação é um presente de Deus que podemos receber pela fé em Cristo Jesus. Não perca esta grande oportunidade de ter uma relação pessoal com Deus e desfrutar da vida eterna. Nós somos chamados a tomarmos uma decisão de servirmos a Deus, de estarmos sempre na presença de Deus. João capítulo 3, verso 36, o Evangelho de João diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de entregarmos as nossas vidas. É o dia de crermos, de buscarmos. Não adie mais esta decisão de seguir Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Então eu quero orar e dizer: Senhor Jesus, creio em Ti como meu Salvador, como meu Senhor, como meu pastor. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas por cada um de nós. Peço que me perdoe, que perdoe todos os pecados que cometi, perdoe aquelas pessoas que ofendi e por elas fui ofendido. Todos nós sejamos perdoados, porque é necessário para que alcancemos diante de Ti a salvação tão desejada e me dês uma vida nova em Ti, uma vida para a eternidade. Eu creio, eu oro e eu busco, entendendo que a salvação que há em Cristo Jesus é a salvação para a vida eterna. Que Deus te abençoe e Deus abençoe cada um de nós. A salvação completa está em Cristo Jesus.